Bom dia a todos. Neste momento tem início a gravação do webinar Agenda Municipal 2030, localizando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em São Paulo, uma realização da Prefeitura de São Paulo. Nosso objetivo hoje é lançar a versão digital do relatório de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade de São Paulo, que se deu no âmbito do Programa de Cooperação Integral da União Cidades Capitais Ibero-Americana, UCSI, e resultou na primeira revisão local voluntária da cidade de São Paulo a ser entregue à Organização das Nações Unidas, a ONU. Além da publicação, serão apresentadas pelos nossos convidados algumas políticas e iniciativas inovadoras relacionadas à implementação da Agenda 2030 e localização dos ODS. E também daremos posse à Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo, composta por membros do governo municipal e da sociedade civil. Gostaríamos de agradecer o apoio da União das Cidades Capitais Ibero-Americanas, UCSI, e da Cidade do México, por colaborarem com a cidade de São Paulo no projeto Estratégia para a Implementação da Agenda 2030 e a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em nome da Prefeitura de São Paulo, agradeço a todos por participarem deste evento, que é um marco para a implementação da agenda no município. Durante o evento, teremos 3 espaços de discussão. A primeira mesa será a abertura. Durante a segunda mesa ocorrerá a cerimônia de posse da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. A terceira será um momento de troca de experiências na temática de localização dos ODS. Ao final da terceira mesa, teremos uma sessão de perguntas, que durará 20 minutos. Neste momento, os questionamentos podem ser feitos pelo chat da reunião. O mesmo chat onde será disponibilizado o link com a publicação, que está sendo lançada hoje. Solicito a todos que mantenham seus microfones fechados durante as falas. Convido o intérprete de Libras para que se apresente, por favor. Para dar início às nossas atividades, convido para compor a mesa Luiz Álvaro Salles Aguiar de Menezes, secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Elkin Velasquez, diretor do Escritório Regional da ONU Habitat para a América Latina e Caribe. E Marlene Ferreira da Rocha, conselheira da Comissão Municipal ODS. Agora eu convido o secretário Luiz Álvaro para as suas palavras, por favor. Bom dia a todos. É sempre estranho a gente compor a mesa assim, tão à distância, sem vê-los, enfim, mas é bom ver que estão todos saudáveis, vocês estão bem, mesmo que a gente não se veja a tempo, estejamos à distância. Então, bom dia, senhor Elkin Velasquez, diretor do Escritório Regional da ONU Habitat para a América Latina, representante da Liga Solidária, membro da Comissão Municipal dos ODS. Queria também saudar aqui os meus colegas, né, então, daqui da UCSI, o Braulio, o Rocafulli, que saudades de vocês, faz tempo que não nos vemos, e todos os demais participantes. Ecoando aqui as palavras do prefeito Bruno Covas, é uma honra promover o webinar Agenda Municipal 2030, localizando os ODS em São Paulo, ao lado de parceiros internacionais que têm sido cruciais para o avanço da cidade de São Paulo nessa questão, tais como a própria União das Cidades Capitais Ibero-Americanas e as Cidades e Governos Locais Unidos, a ONU Habitat.
Claro que eu aproveito também para cumprimentar os colegas da Frente Nacional de Prefeitos, que são parceiros de todas as horas, têm nos ajudado muito aí com os nossos materiais de enfrentamento à Covid e conseguir que os municípios tenham, de fato, uma voz unida, né? E das organizações da sociedade civil. A atuação aqui internacional da Prefeitura de São Paulo tem sido pautada pelo engajamento em compromissos internacionais importantes para a agenda das cidades, que envolvem os princípios de sustentabilidade, equidade, acessibilidade e resiliência. Estes compromissos correspondem a políticas públicas locais que buscam construir uma realidade melhor para os cidadãos paulistanos e para as nossas futuras gerações. Lembrar sempre que o paulistano, para nós, não é quem nasce em São Paulo, mas são todos aqueles que a cidade vem a abraçar e que adotam a nossa cidade como seu lar, para trabalho ou para viver. A Agenda 2030 é um grande marco para as cidades na busca pela sustentabilidade. O documento inova ao reconhecer, por meio do ODS 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, que o desenvolvimento sustentável perpassa por decisões que são tomadas no âmbito das cidades e que, portanto, essas são os principais atores para sua concretização. Por meio de vários acordos internacionais, a cidade de São Paulo vem reafirmando seu compromisso com esta importante agenda global voltada para a sustentabilidade em diversos âmbitos. No dia 13 de novembro de 2018, a Prefeitura assinou um memorando de entendimento com a Organização das Nações Unidas, que tinha como objetivo criar um marco de cooperação, facilitar e fortalecer a colaboração entre as partes, em áreas que fossem de interesse comum para a promoção da Agenda 2030 aqui no município. Além disso, no mesmo ano, por meio da parceria com o Grupo C40 de grandes cidades para a liderança climática, São Paulo assinou um documento que chama-se Deadline 2020. Se compromete a desenvolver um caminho para neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, além de definir metas intermediárias, sendo a meta provisória agora para 2030. O acordo prevê a elaboração de um plano de ação climática, que deve conter metas de mitigação das emissões em sua implementação e garantir um acesso igualitário aos mecanismos de adaptação às mudanças do clima. O Plano de Ação Climática da cidade de São Paulo ficou pronto e foi entregue ao prefeito Bruno Covas agora no final de junho. Em setembro do ano passado, a cidade de São Paulo, por meio de uma parceria com o Programa das Cidades Sustentáveis e do Banco Mundial, sediou e promoveu um fórum de discussão sobre desenvolvimento urbano sustentável, inclusivo e resiliente, o terceiro encontro global da plataforma Cidade Sustentável e também a segunda Conferência Internacional para Cidades Sustentáveis, sob o tema guarda-chuva, catalisando futuros urbanos sustentáveis. Na ocasião, foi assinado pelo prefeito Bruno Covas uma declaração da cidade, a São Paulo Statement, que destaca a importância da atuação dos governos locais na redução das emissões e transição para uma economia de baixo carbono, proteção à biodiversidade, e a busca de soluções baseadas na natureza com equidade social. Reforçando esse compromisso, em dezembro do ano passado, representando a Prefeitura de São Paulo, participei da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP25, aí em Madrid. Última oportunidade que eu tive para encontrar os nossos colegas da UCSI. A reunião ela ocorre anualmente e para que os países e governos locais discutam estratégias de mitigação das mudanças climáticas. Reconhecendo a acessibilidade como um direito humano fundamental e propondo ações que visam a inclusão de pessoas com deficiência, a rede Cidades e Governos Locais Unidos, em parceria com a organização World Enable, propôs o Pacto Global sobre as Cidades Inclusivas e Acessíveis. São Paulo aderiu ao pacto no momento de seu lançamento, junto a outras cidades como Berlim, Nova York, Chicago, Amman e em dezembro de 2018, em Berlim. A declaração vai de acordo com o conceito de cidades para todos, da nova agenda urbana da ONU, da Agenda 2030, Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e das Cidades Amigas dos Idosos da OMS. As cidades são diretamente afetadas pelos fluxos migratórios e, portanto, se posicionar internacionalmente sobre essa questão complexa é fundamental. Reduzir as desigualdades está entre os objetivos da Agenda 2030, que é o ODS 10, e o tema da migração e da mobilidade ordenada, segura, regular e responsável faz parte de suas metas. Em 2018, a Prefeitura de São Paulo endossou a importância do papel das cidades no que tange o Pacto Global para a Migração por meio da submissão conjunta de recomendações das cidades ao Pacto Global da Migração.
e ao Pacto Global sobre Refúgio através da Declaração de Marrakech, que foi apresentada no 5º Fórum de Prefeitos também. São Paulo segue trabalhando pela migração segura e regular por meio da participação do prefeito Bruno Covas no Conselho de Prefeitos para a Migração, que é o Mayor's Migration Council. Outra frente muito debatida no âmbito do desenvolvimento sustentável é o atual modelo industrial baseado principalmente na cultura de extração e desperdício. Dado o cenário crítico de crise ambiental, desigualdade social e dificuldade de acesso a recursos básicos por grande parte da população mundial, é urgente o fortalecimento de modelos de produção e consumo sustentáveis. Nesse sentido, São Paulo firmou 2 frentes de parceria com a Fundação Ellen MacArthur, que é uma entidade internacional de caráter filantrópico que promove a economia circular nos diferentes setores produtivos. O prefeito Covas oficializou a participação do município no compromisso global da nova economia do plástico por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, ANLURB, e São Paulo também se tornou cidade emblemática da iniciativa circular de alimentos da Fundação Ellen MacArthur, ao lado de cidades como Londres e Nova York. Por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Family Talks, organização filiada ao International Federation for Family Development, em 24 de maio do ano passado, São Paulo sediou o evento ODS e Políticas de Apoio à Família. Durante o evento, resultados da pesquisa global Sustainable Development Goals and Families, desenvolvida pela IFFD, em parceria com a Unicef, foram apresentados por especialistas da ONU e de outras organizações, incluindo a Prefeitura de São Paulo. Nesse contexto, a cidade foi convidada a fazer parte do projeto Inclusive Cities for Sustainable Families, que aborda a importância das políticas de apoio às famílias para o alcance das ODS das Nações Unidas. A adesão ao projeto se deu pela assinatura da Declaração de Veneza, em setembro de 2019, que prevê 10 compromissos para as cidades assumirem nessa temática e trata da centralidade das famílias, enquanto agentes produtivos, engajados e capazes de contribuir para o alcance do desenvolvimento sustentável. Um outro importante compromisso que São Paulo aderiu em junho de 2020 é o Pacto Global das Nações Unidas. O Pacto Global é uma iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras, de modo a engajar diversos setores a desenvolver ações que contribuam para o alcance da Agenda 2030. Nesse sentido, a área internacional da Prefeitura de São Paulo tem sido fundamental para o cumprimento e disseminação da Agenda 2030 e das principais agendas globais do município. Ao fazer a ponte entre as discussões mais relevantes no cenário internacional e a atuação concreta das áreas fins da Prefeitura, as parcerias internacionais se revelam como instrumentos de transformação e inovação de políticas. A participação ativa nas redes internacionais de cidades, o fortalecimento das parcerias bilaterais e com organismos multilaterais permitem a troca de experiência entre os governos locais e os ajudam a criar capacidades para localizar as agendas globais no território. Além disso, como uma consequência desse engajamento, São Paulo tem participado de eventos-chave para a discussão dos rumos das principais agendas globais, como o Fórum Política de Alto Nível e reuniões do Conselho Econômico e Social da ONU. Muitos projetos de desenvolvimento sustentável da Prefeitura de São Paulo são fruto dessas parcerias, impactando diretamente para a transformação da realidade social, ambiental e econômica da cidade. Em maio de 2019, o projeto de cooperação Estratégia para a Implementação da Agenda 2030 e Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, liderado pela equipe de Relações Internacionais da Prefeitura, foi selecionada pela convocatória de projetos de cooperação integral da rede UCSI. O projeto contou com um investimento não reembolsável para a troca de experiências entre São Paulo e a Cidade do México, sobre soluções urbanas sustentáveis como parte da estratégia para a implementação da Agenda 2030 e a localização dos ODS na região. O relatório de localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na cidade de São Paulo é fruto desse projeto e compartilha as principais políticas públicas da cidade para o desenvolvimento sustentável e medidas de combate à Covid-19. Os últimos meses têm sido marcados pela crise gerada pela Covid-19, intensificando a importância de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma vez que a crise reforça as dificuldades que já eram enfrentadas pelos governos locais e, claro, nos coloca novos desafios. Como cidade membro da Declaração de Revisão Local Voluntária dos ODS, assinada recentemente pela Prefeitura de São Paulo, o relatório também será entregue às Nações Unidas como uma revisão local voluntária. Mais do que monitorar a localização dos ODS, a produção da VLR é uma forma de direcionar nossas ações para a construção
de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais sustentável. Agradeço os nossos parceiros presentes, sobretudo a UPSE, que foi o autor fundamental para que a publicação deste relatório fosse possível, em português, em inglês e em espanhol, e que agora fica como um legado para o trabalho da Comissão ODS e para os próximos passos para a implementação da Agenda 2030 aqui na cidade de São Paulo. Sendo as cidades a linha de frente de combate à pandemia, ainda que em tempos desafiadores, a área internacional permanecerá tecendo caminhos para que as agendas globais para a sustentabilidade possam se tornar cada dia mais uma realidade no território das cidades. Independentemente de decisões de governos a nível federal, é nas cidades que as políticas públicas são implementadas, porque é aqui que nós vivemos, é aqui que nós trabalhamos, é aqui que as dificuldades são vencidas. A todos vocês, meu muito obrigado. Agradeço, secretário Luiz Álvaro, pela apresentação. E agora, então, tenho o prazer de passar a palavra a Elkin Velasquez, representante da ONU Habitat para a América Latina e Caribe. Por favor, Elkin Velasquez. Será que ela está com o microfone desligado? É provável. Elkin, consegue nos ouvir? Bom, vamos fazer o seguinte, então aguardamos a manifestação dele. Passo a palavra a Marlene Ferreira Rocha, que é a conselheira da Comissão Municipal ODS. Por favor, Marlene. A palavra é sua. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Eu sou conselheira dessa comissão, respondo pela área de sustentabilidade da Liga Solidária, organização da sociedade civil, presente no município de São Paulo há 97 anos. Atuamos na região centro-oeste com programas sociais de educação, longevidade e cidadania. Atendemos mais de 13 mil pessoas, representamos nessa comissão o segmento 1, compondo com a OAB São Paulo, Ciclocidade, Associação dos Ciclistas Urbanos, União dos Escoteiros do Brasil, Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, Instituto CIAD, Sistema de Informações Ambientais para o Desenvolvimento Sustentável. Bom, eu introduzo a minha fala no contexto da ODS 10. A desigualdade social presente no Brasil continua tendo grandes reflexos em todas as cidades do país, principalmente nas grandes cidades como São Paulo. Temos representantes aqui nessa comissão, algumas organizações da sociedade civil, atuantes em comunidades com alto índice de vulnerabilidade. A pandemia do Covid-19 evidenciou mais esta desigualdade social e a pobreza em nosso território. E claramente em nosso município, como, por exemplo, a exclusão das crianças e adolescentes das suas rotinas escolares, por falta de equipamentos, como computador, tablet, celular e internet. Essas pessoas, essas crianças ficaram excluídas do acesso à educação de qualidade. Então, assim, aqui a gente está contextualizando também a ODS 10. A pandemia está deixando marcas profundas na cidade e será nas cidades que poderemos construir a solução para os problemas que ela evidenciou. Aqui a gente contextualiza as cidades e comunidades sustentáveis, ODS 11. O mote dessa campanha, o mote da campanha do Covid-19 é a higienização e os cuidados pessoais. Aqui a gente fala do ODS 3, saúde e bem-estar. Cuidados esses que dependem de água potável e saneamento de recursos básicos, né? A gente fala também aqui da ODS 6, mas que muitas pessoas não têm à disposição em suas casas e comunidades, né? Aqui a gente acabou de ver que foi aprovado um novo marco legal do saneamento, a gente entende que vamos contemplar essas necessidades neste marco. A iniciativa do Poder Público em adotar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Organizações Unidas, como diretriz de políticas públicas em âmbito municipal, instituir o programa de implementação que autoriza a criação dessa comissão. E demais providências é um compromisso
possível para a redução da desigualdade para várias regiões do município. A crise causada pela pandemia nos trouxe, não só a nós, mas no âmbito global, um grande reflexo sobre a desigualdade e a vulnerabilidade, em uma grande mudança de comportamento, para que mesmo que todas as dificuldades, mesmo com todas as dificuldades, a gente possa atingir aí os objetivos do desenvolvimento, nos próximos 9 anos, que teremos até 2030. Não podemos deixar de destacar quanto está sendo importante a criação dessa comissão municipal, dando espaço para a sociedade civil. Aqui a gente fala de parcerias, né, o DS 17, contribuir com a implementação do programa municipal, da Agenda 2030 e dialogar com o governo. Ações conjuntas para o bem comum é um direcionador para buscarmos soluções criativas para atingirmos algumas das metas dos objetivos. Entendemos que para evoluirmos para a implementação das metas, o plano de trabalho dos respectivos prefeitos precisa contemplar a continuidade dessas ações. Ações essas desenvolvidas ao longo da gestão. Entendemos também que a lei que implementa essa comissão precisa ser mantida nas próximas gestões. Muito nos honra fazer parte dessa comissão e que possamos trabalhar junto ao poder público as questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável no âmbito do território e do município, contribuindo para uma sociedade mais igualitária, onde o acesso à saúde e à educação seja uma oportunidade para todos os cidadãos do município de São Paulo. Temos certeza que juntos seremos mais fortes. A própria pandemia nos mostrou isso, né? Da mesma forma como as organizações sociais se mobilizaram para minimizar o impacto da pandemia aos mais vulneráveis, temos a convicção que o trabalho em sinergia das organizações da sociedade civil e dos órgãos públicos, aqui também representados, nos tornarão capazes de progredir de forma efetiva no cumprimento do propósito dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Assim, nesse sentido, a proposta das organizações da sociedade civil é que esta comissão execute o mandato de forma coletiva e inovadora, e que as organizações não eleitas, mas que são representativas, tenham oportunidade de compor um grupo de trabalho efetivo, pautando e apoiando as organizações aqui representadas, trabalhando em rede. Eu finalizo a minha fala agradecendo, mais do que agradecer a oportunidade de fazer parte dessa comissão, agradecemos em nome de todas as crianças, jovens e adultos e idosos a oportunidade de representá-los nessa comissão. Muito obrigada. Marlene Ferreira, agradeço imensamente a sua fala, sua participação. E agora eu volto ao Elkin Velasquez, que nos ouve. Bom dia, Rodrigo. Consegue me Bom dia, bom dia. Um grande saludo. Muito obrigado, Rodrigo. Quero cumprimentar o secretário Luiz Salles Aguiar, cumprimentar a Marlene Ferreira da Rocha, da Comissão Municipal para ODS. Bom dia a todos, a todas. Quero começar agradecendo à Prefeitura de São Paulo pelo convite para participar nesse webinário tão importante, onde vão acontecer muitas coisas boas, não só para São Paulo, mas para o Brasil e para a América Latina toda. Esse webinário é de muita importância para discutir o tema da implementação da Agenda 2030 ao nível local. Todas e todos somos cientes da importância de pousar, aterrissar a implementação das agendas globais. Mas nesse momento que estamos começando a década da ação 2020-2030, a gente tem 10 anos para frente para dar conta da implementação das agendas globais e isso acontece e dá certo quando damos conta no nível local, quando trabalhamos com todos os atores locais, mas com essa liderança tão importante da administração do município, da administração de uma cidade. A ONU Habitat acredita e promove as agendas globais de desenvolvimento. A gente também acredita muito nos processos locais de institucionalização desse processo de implementação. E por isso eu quero ressaltar que esse exemplo de lançar, de criar a Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável da cidade de São Paulo, que hoje está tomando posse
é um grande passo nesse sentido, nesse processo de institucionalização da Agenda 2030 no município, e desde já é um exemplo para todas as cidades da América Latina. Estou seguro que através de as instituições como a CGLU, a UGSI, vai dar para inspirar outras cidades, não só na região, mas também no mundo. Então, parabéns por esse processo e por esse acontecimento. A ONU Habitat está trabalhando muito para isso da Agenda 2030 realidade, em conexão com a nova agenda urbana. Eu tenho que falar aqui também que São Paulo tem sido sempre uma cidade que tem liderado processos de discussão, de negociação e de implementação da nova agenda urbana. E isso fala muito bem também, então, de esse processo. Como vocês sabem todos, nova agenda urbana saiu de Habitat 3, tem sido até agora uma realidade na implementação no Brasil, exemplo de São Paulo. O ONU Habitat está trabalhando também em outras cidades do Brasil, Rio de Janeiro, Niterói, e além disso, com nossas equipes técnicas globais, regionais, nacionais, também continuamos desenvolvendo instrumentos de trabalho, ferramentas, técnicas, metodologias para acompanhar os diferentes atores que estão se engajando na implementação dessas agendas globais. Tal é o exemplo do novo programa que na instituição chamamos de SDG Cities, ODS Cidades, que vai ser orientado a apoiar cidades para desenvolver sistemas de indicadores de impacto que deem conta do impacto das políticas públicas em termos de os objetivos de desenvolvimento sustentável e da nova agenda urbana. Acho que esse é um momento também crucial. A gente não pode falar de implementação de ODS, implementação de agendas globais, sem dar conta da pandemia que a gente está atravessando e que está afetando de jeito crucial o desenvolvimento social e econômico das nossas comunidades, das nossas sociedades urbanas. É muito importante, então, entender que essa crise, esse choque, essa crise multidimensional, como está sendo analisada no mundo todo, está revelando uma situação que já era, francamente, realmente complicada na América Latina e no Caribe, nas nossas cidades, de desigualdade, de ainda muito trabalho para fazer em termos de inclusão social, em termos de melhorar a qualidade de vida das nossas sociedades urbanas, em nossos bairros. Então, a gente quer colocar como a ONU todo o sistema das Nações Unidas, a perspectiva de continuar implementando os ODS, a nova agenda urbana, mas dando conta e sendo cientes da importância desse momento, da necessidade e a urgência de uma ação, hoje mais do que antes, de focalização nos mais vulneráveis de nossas cidades. ODS, nova agenda urbana e todo o processo de construção de política pública de curto prazo, de médio e de longo prazo, vão nos ajudar nesse processo de resposta à pandemia, mas também de construir uma nova normalidade que seja muito mais inclusiva e onde a gente consiga soluções sustentáveis para os problemas de alta desigualdade que temos ainda em nossas cidades. A pandemia mesma, sabemos, nos trabalhos e análises que estamos fazendo, é também um risco para a implementação e o cumprimento dos ODS. A gente tem que, com muita humildade, também com muitos bons métodos de trabalho, tentar de compreender melhor esse impacto
da pandemia da Covid-19 no processo de implementação. O processo de implementação é nós tentando de internalizar novas formas de trabalho e no meio da incertidumbre, da incerteza, também de dar conta da inovação. Nada como a inovação para confrontar a incerteza que a gente tem nesse momento, e a gente tem um marco para essa inovação na implementação das agendas globais nesse momento. Quero também falar de o interesse que tem nesse momento essa reunião, que demonstra também que para avançar no cumprimento dos ODS, mas também para enfrentar melhor as crises, são as parcerias, são as alianças que vão nos ajudar a ter melhores resultados. Boas políticas e fortalecimento da governança, com esse estabelecimento das parcerias com diversos setores da sociedade, vão amenizar os efeitos e vão acelerar as respostas a crises. Nesse sentido, essa comissão municipal é justamente o espaço propício para essa conversa, essa troca de ideias, essa cocriação de soluções para enfrentar a pandemia, para orientar a implementação dos ODS. Além de ser uma agenda de direitos humanos, ODS é uma agenda estratégica para o desenvolvimento de nossas cidades, de nossos países, e a ONU Habitat fica feliz em poder acompanhar essa valiosa experiência de São Paulo. Vamos esperar que vamos ter muitos momentos para, conjuntamente, inspirar outras cidades, outros países, outras regiões do mundo. Parabéns por todos esses processos novos que se consolidam em São Paulo, e muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de acompanhar desde ONU Habitat esse importante processo. Muitíssimo obrigado, Elkin Velasquez, pela clareza da sua apresentação. Sem dúvida, acreditamos firmemente no multilateralismo e seguir estreitando as nossas relações com a ONU. O sistema ONU é uma dos nossos objetivos. Agradeço. Bom, para encerrar esse quadro, eu passo a palavra, então, ao Fernando Rocaful, que é o subdiretor-geral da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, a UCSI, com a qual temos trabalhado de maneira muito próxima na elaboração de todo esse processo. Com a palavra, Fernando Rocaful. Bom dia, muito obrigado, Rodrigo. Querido secretario Luis Álvaro, voy a falar en español, voy a dar el componente iberoamericano. Podría falar en portuñol, mas teño un pouco de vergoña de falar en portuñol. Prefiero falar en español un pouco más despacio. Querido Elkin también, querida representante del Consejo, queridos participantes, simplemente muy brevemente un saludo. Estoy aquí ocupando el puesto de nuestra directora general, de Ana Román, que va a estar hoy con nosotros. En nombre de ella les envío un saludo, y también, por supuesto, en nombre de nuestra secretaria general, la concejal Almudena Maillo, del Ayuntamiento de Madrid. Simplemente resaltar la importancia que tiene para nosotros este trabajo que iniciamos ya hace un año, justamente, cuando pusimos en marcha el proyecto. Lo importante que resulta para la UCI este trabajo, y Elkin de alguna forma desde ONU Habitat lo estaba comentando, este trabajo de empezar a sentar bases sólidas entre los gobiernos locales, y precisamente en este momento lo hemos hecho entre dos gobiernos locales muy importantes para nosotros. Como saben, la UCI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, agrupa 29 ciudades capitales de todo el ámbito iberoamericano, de la península ibérica y del continente americano, incluyendo también el Caribe, por supuesto, y ha sido precisamente Sao Paulo, que fue la impulsora de esta idea, con la Ciudad de México, que ha estado colaborando en esta preparación de este trabajo que bueno, hoy vemos la luz, aunque ya llevamos un tiempo trabajando con él. Yo creo que hay que poner en valor esa capacidad de cooperación triangular que, en base a la UCI, ha puesto en contacto
a una ciudad más del norte con otra ciudad más del sur, para juntos sentar unas primeras experiencias que nos van a servir para el futuro, nos van a servir para todo Centroamérica, nos van a servir para toda la zona andina, para ir sembrando, para ir repitiendo esa idea. Yo creo que ese valor de la cooperación triangular recoge los valores fundacionales de la UCI, que hace ya casi 38 años se fundó como un espacio de intercambio de experiencias y de conocimientos para, con carácter general, mejorar la vida urbana, con carácter general, encontrar soluciones comunes a problemas que son comunes a todas las ciudades. Por tanto, nada más que hacerles este saludo desde Madrid, la sede de la Secretaría General, agradecer y felicitar a Sao Paulo, agradecer y felicitar a todos los técnicos de esa magnífica Secretaría de Relaciones Internacionales y mantener el compromiso de la Unión de Ciudades Capitales hoy y siempre con este proceso. Nada más y muy buenos días, bom dia a todos, muito obrigado por tudo. Micrófono, Rodrigo. Muitas graças, Fernando. Encerramos a nossa primeira parte do encontro. E agora, então, chamaremos a mesa de posse da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. Alguém o secretário... aberto, gente. Alô? O secretário executivo de Gestão e Projetos Estratégicos, Alexis Varga, o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Eduardo de Castro, e a conselheira da Comissão Municipal, ODS, Caís Isabel Santos. Passo a palavra ao secretário executivo de Gestão de Projetos Estratégicos da Prefeitura de São Paulo, Alexis Vargas. Por favor, Alexis. Bom dia a todos. Obrigado, Rodrigo. Queria primeiro cumprimentar a todos aqui que me antecederam, o secretário Luiz Álvaro, o Fernando Rocafull, o Elkin Velasquez e a Marlene, minha colega da comissão aqui dos ODS na cidade de São Paulo. Com grande satisfação que a gente celebra a posse da comissão ODS aqui no município de São Paulo. A comissão paritária entre poder público e sociedade civil, com atuação não apenas consultiva, mas também deliberativa, que decidirá as estratégias de implementação da Agenda 2030 no âmbito municipal. A gente acredita que, mesmo com os desafios da pandemia, a gente conseguiu entrar no caminho certo aí para a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A pandemia não só atrapalhou o processo seletivo da comissão, a implementação da comissão, pelos desafios que fazer esse processo à distância, sem contato pessoal, impôs para nós, mas ela está agora tomando posse formalmente aqui hoje. A gente já começou os trabalhos, temos reuniões essa semana, a gente vai se adaptando aí com o novo jeito de trabalhar, sem perder o foco, que é a implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O processo seletivo das organizações da sociedade civil, portanto, foi longo, mas a gente alcançou uma composição bastante representativa e também respeitando a participação de diferentes segmentos da sociedade civil e a paridade de gênero, que foi também mais um desafio aí que a gente superou, garantindo assim igualdade de acesso de homens e mulheres a esse espaço de tomada de decisão, como estabelece, aliás, o ODS 5 sobre igualdade de gênero. Eu gostaria de saudar todas as organizações da sociedade civil, não apenas aquelas que lograram a cadeira de titular ou suplente na comissão, mas todas as entidades que participaram do processo seletivo, porque teve um rol mais amplo de organizações do que o número de cadeiras disponíveis. Espero que elas continuem acompanhando e contribuindo com os próximos passos da comissão. Das organizações que foram selecionadas e têm assento, seja como titular como suplente, temos a Liga Solidária, já aqui representada
pela Marlene na primeira etapa do nosso webinar aqui, a OAB, Seção São Paulo, o Ciclo Cidade, a União dos Escoteiros do Brasil, a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, o Instituto CIADES, a Rede Nossa São Paulo, o Instituto Acatu, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a ECAPLAN, a Associação Artigo 19, a União Estadual dos Estudantes de São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, o Centro de Pesquisa em Documentação em Cidades Saudáveis, CPDOC, a Universidade de São Paulo, USP, e a FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas. Eu acho que São Paulo tem, como várias das outras cidades que compõem aqui essa União Ibero-Americana, uma grande vantagem de ter uma sociedade civil organizada muito ativa, muito capacitada. Isso ajuda muito a gestão pública a evoluir, ajuda a gestão pública a funcionar melhor. E é uma vantagem que a gente tem, e a gente percebe isso na elaboração de várias políticas e várias estratégias de governo aberto. Terão um papel fundamental essas organizações no planejamento das ações com o avanço do município de São Paulo na localização da Agenda 30. Esse relatório que a gente apresenta agora aqui é o nosso primeiro VLR, né, o primeiro reporte voluntário da cidade de São Paulo sobre os ODS. Ele está mostrando aqui a composição da comissão, está dando a primeira sistematização dessa municipalização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E aqui na nossa regulamentação municipal, que eu acho importante, dado que esse aqui é um espaço de troca com outras cidades, falar como que a gente organizou esse trabalho. Então, a gente previu a elaboração de uma agenda municipal 2030, quer dizer, existe a agenda mundial 2030, nos propusemos a fazer a agenda municipal, que é pegar todos os objetivos do desenvolvimento sustentável e ver como que eles se aplicam e como eles podem ser medidos aqui na cidade de São Paulo. Desde excluindo aqueles que não são pertinentes, como questões de oceano, ou mesmo algumas questões específicas de direitos humanos que não dizem respeito à nossa cidade, seja por questões culturais ou econômicas, e mostrando também dos que nos dizem respeito, quais indicadores nós temos disponíveis para trabalhar com eles, para poder medir e estabelecer aí nossos objetivos. Essa Agenda Municipal 2030, ela é, portanto, de médio prazo, até 2030, não é desta gestão que está agora no poder. Para que cada gestão que chega no poder possa integrar isso com os seus outros instrumentos de planejamento, a gente criou um outro documento, que é o Plano de Ação. O Plano de Ação, então, é aquele documento que, integrado aos demais documentos de planejamento do município, como, por exemplo, plano plurianual, lei orçamentária, programa de metas, plano de ação regional, que esse plano de ação dos ODS esteja conectado com todos esses outros planos e possa dizer da Agenda Municipal 2030 o que será implementado e de que forma durante a gestão. Quer dizer, cada governante que chega tem que fazer um plano de ação relativo aos ODS. Então, temos um documento até 2030 e cada gestão que chega tem que fazer o seu plano de ação dentro da sua gestão, dizendo como que ele vai colaborar com essa Agenda Municipal 2030. Foi o jeito que a gente organizou aqui em São Paulo para fazer esse trabalho. Como presidente dessa comissão ODS, que é quem vai propor, aprovar aí, tanto a Agenda Municipal 2030 quanto o Plano de Ação, embora o Plano de Ação seja propriamente um documento do prefeito que assume, mas a comissão tem que avaliar esse documento, se ele está de acordo com a Agenda Municipal. Eu acho que é um desafio grande que a gente tem, que a gente quer concluir ainda este semestre, essa Agenda Municipal 2030, mas é um trabalho apoiado no diagnóstico que já vem sendo feito pela Prefeitura já há um ano. Ou seja, por mais que a comissão esteja sendo instalada agora, é um trabalho que a Prefeitura já vem fazendo há mais tempo. Há um ano estamos elaborando aí um diagnóstico
que vai ser apresentado para a comissão ainda esta semana. Então, o papel da comissão, e aqui eu como presidente da comissão declaro esse compromisso da Secretaria de Governo em trabalhar para a integração dos instrumentos de planejamento municipal e zelar no que couber para que o cumprimento da Agenda 2030 se torne uma política de Estado, que fique perene aqui na cidade de São Paulo e não seja só um esforço dessa gestão. E com isso eu convoco a todos os integrantes da comissão para a gente arregaçar as mangas e nesses últimos meses de 2020 a gente se dedicar para entregar ao município de São Paulo uma Agenda Municipal 2030 efetiva, inteligente e inclusiva. Lembrando que 2030 não está assim tão longe, chega rápido, mas a gente tem muita coisa para fazer até lá. Meu muito obrigado pelo convite, em especial à Secretaria de RI e à Secretaria do Verde, que é a Secretaria-Geral da nossa comissão. E vamos em frente, bola para frente. Muito obrigado a todos. Obrigadíssimo, secretário Alexis Varga, enfim, pelo relevante papel, né, seu, à frente da comissão e de sua equipe também, em permanente contato com a nossa equipe de relações internacionais. Bom, passo agora a palavra ao secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Eduardo de Castro. Por favor, secretário. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos os presentes da reunião, as autoridades, os representantes da sociedade civil na Comissão Municipal da ODS, ao secretário, meu amigo Luiz Álvaro, pelo excelente e brilhante trabalho que tem feito com a preocupação da sustentabilidade no município de São Paulo. Algumas realizações nós já fizemos em conjunto, a Secretaria do Verde, junto com a Secretaria do Luiz. Eu gostaria de cumprimentar o Rodrigo, pela intermediação da secretaria, parabéns, da mesa, do prefeito Bruno Covas, aqui representado, do Elkin Velasquez, da Marlene, do Alex, parabenizar a todos. E eu gostaria de expor aqui, para ser rápido e sucinto no nosso trabalho, expor alguns trabalhos que a Secretaria do Verde já vem fazendo para contribuir nessa preocupação em relação ao sustentável nessa Agenda 2020-2030. Nós temos alguns aportes aqui que já estão sendo feitos e alguns que estão sendo elaborados durante esse ano. Eu gostaria de elencar aqui que nós temos o Plano Municipal das Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres, que é o Plano Pavel. Ele tem o objetivo de definir uma política de gestão e provisão de áreas verdes e de proteção ao patrimônio ambiental do município de São Paulo, estando direcionado a todo o conjunto de áreas enquadradas nas diversas categorias protegidas na legislação ambiental, de terras indígenas, de terras prestadoras de serviços ambientais, das diversas tipologias de parques nos logradouros públicos, de espaços vegetados e de espaços não ocupados por edificação coberta, de propriedade pública ou particular. Nós temos também o Plano de Conservação e Recuperação de Áreas Prestadoras de Serviço Ambiental, e PMSA, que se trata de um instrumento de planejamento e gestão das áreas prestadoras de serviços ambientais, abrangendo propriedades públicas e particulares. Um plano que nós temos aqui, que é eu relevo como um dos mais importantes da nossa pasta, que é o Plano Municipal de Arborização Urbana, que é o PMAU, que se trata de um instrumento para definir o planejamento, implantação e manejo de arborização urbana no município de São Paulo. Nós fizemos um relatório concluído o ano passado, onde identificamos que do perímetro total do município de São Paulo, apenas 30% é coberto de mata, vegetação, de mata atlântica. E um compromisso do prefeito Bruno Covas, no sentido de que a gente faça essa preservação, a manutenção dessa área de 30% e, quiçá, um aumento nesse plantio. Então, nós criamos esse Plano Municipal de Arborização Urbana para entender melhor o município de São Paulo, os perímetros mais afetados, os bairros mais afetados. Estamos fazendo um trabalho grande de plantio nesse sentido e temos uma meta a cumprir, a pedido do prefeito Bruno Covas, no sentido de recuperar o bioma da Mata Atlântica no município de São Paulo, e daí que nós criamos esse Plano Municipal de Arborização Urbana.
E o plano de ação climática, que é o 4º plano que nós fizemos, entregamos recentemente ao secretário de governo e ao prefeito, que é um plano que contamos naturalmente com o trabalho brilhante aí da pasta do Luiz Álvares, que deu excelentes subsídios para que nós pudéssemos concluir esse plano, que é um plano que conta com a parceria do C40 e que trata de estratégias para alinhar a cidade de São Paulo aos compromissos do Acordo de Paris. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, colocamos a Secretaria do Verde à disposição dos participantes da ODS e de todos os membros da comissão, Alex, que tem feito um excelente trabalho também, e contamos aqui com o trabalho de todos os servidores da Secretaria do Verde, desse secretário, para poder contribuir com uma cidade melhor, um país melhor e, quiçá, um mundo melhor. Obrigado a todos, um bom dia e boa reunião. Gratíssimo, secretário Eduardo de Castro, pela apresentação. E agora, já encerrando, não é? Indo já para o fim dessa segunda mesa, convido a conselheira da Comissão Municipal ODS, Caísa Isabel Santos. Por favor, Caísa, a palavra é sua. Olá, bom dia a todos. Vocês me escutam? Sim. Oi, meu nome é Caísa, repetindo, eu acompanho a atual gestão do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, e junto ao Instituto, represento também nesse segmento e nessa fala algumas organizações da sociedade civil atuantes em diversas áreas do município, como também outros institutos empenhados no acompanhamento dos indicadores da Agenda 2030 no país. Eu digo isso porque nossa preocupação para São Paulo está fundamentada na análise prévia dos relatórios que estão sendo apresentados nesse último ano no Brasil. E aqui podemos citar o relatório Luz, um documento que contou com a participação de mais de 100 especialistas e foi organizado pelo Artigo 19, organização que também faz parte dessa comissão. Esses especialistas constataram que de 145 metas avaliadas dos ODSs, 60 estão em retrocesso e outras 26 em ameaça de cumprimento. Ou seja, nesse relatório de âmbito nacional, o país não só não avançou em relação aos objetivos assumidos, como está caminhando para trás. E para complementar, há uma dificuldade muito grande de obtermos dados e informações públicas atualizadas para avaliação das metas a partir de seus indicadores. Por conta disso, e de outros atentados à participação cidadã no país, 18 metas não puderam ser avaliadas por falta de dados, representando, assim, um retrocesso na implementação de políticas públicas no Brasil. Essa abertura é para falar que acreditamos que aqui no âmbito municipal, nós, da Comissão para os ODS, estaremos sim norteados para acompanhar, sugerir e analisar as metas e indicadores que estão sendo formulados pelo Grupo de Trabalho da Prefeitura de São Paulo e que serão enviados para essa comissão o mais breve possível, como o secretário Alexis já adiantou. E partiremos daí, assim, para uma sugestão ativa e constante da Agenda 2030, sempre em alinhamento com o orçamento municipal. Nós, no segmento da sociedade civil, representando-os aqui pela Rede Nossa São Paulo, Instituto Acatu, nós mesmos do IAB, a ICAPLAN, Artigo 19 e a União Estadual dos Estudantes, achamos imprescindível, em meio a uma pandemia, a uma crise sanitária, econômica e social, manter a pauta da Agenda 2030 em medidas diretamente ligadas ao município, principalmente e além do centro expandido, sobretudo trazendo instrumentos fundamentados para o combate às desigualdades sociais, mobilizando também quem trabalha e articula para a construção de programas e políticas públicas dentro das estruturas e equipamentos do município. E, para finalizar, esse segmento da sociedade civil da comissão reforçará sempre que possível que a Agenda 2030 proporcione a participação social através de informação clara, objetiva e concisa nos espaços decisórios. Encerro essa fala dizendo, em nome do IAB e da sociedade civil, que muito nos honra fazer parte dessa comissão para que possamos trabalhar contribuindo para as questões dos ODS no município, rumo a uma sociedade com acessos para uma vida menos desigual.
Bom dia a todos e muito obrigada. Caísa Santos, obrigado pela sua participação. Damos início agora à terceira mesa e eu gostaria de fazer um registro que as perguntas já podem ser feitas pelo chat e que, então, ao final da terceira mesa, que agora se inicia, elas poderão ser respondidas. Agradeço muito a participação de todos e, dando continuidade ao nosso encontro, realizaremos agora a mesa de experiências práticas na localização dos ODS. Convido para participarem da mesa a coordenadora de assuntos multilaterais e redes de cidades da Prefeitura de São Paulo e minha colega, Marina Moraes, a Mariana Flores, que é diretora executiva de representação institucional da Coordenação Geral de Assessores e Assuntos Internacionais da Cidade do México. Um grande saludo, bem-vinda. Também a Inara Fernandes, que é pesquisadora da Rede Cidades e Governos Locais Unidos. Larissa Serve, assessora de projetos da Frente Nacional de Prefeitos, conforme já registrado pelo secretário Luiz Álvaro, com a qual temos mantido uma importante interação. Também a Rita de Cássio Borges Ribas, conselheira da Comissão Municipal ODS, e como comentarista da mesa, o assessor de cooperação e redes da União das Cidades Capitais Ibero-Americanas, nosso grande interlocutor, Braulio Dias. Quero iniciar, dou a palavra a Mariana Flores, representando a Cidade do México. Por favor, Mariana. Hola, buenos días a todas y todos. Voy a hablar en español. Y primero que nada, agradecer a Sao Paulo la invitación a este webinar, pero sobre todo por darnos la oportunidad de colaborar en esta construcción de la implementación de la Agenda 2030 en Sao Paulo. Para nosotros en la Ciudad de México ha sido, igual que ustedes, un proceso interesante que nos ha permitido, sobre todo, abrir oportunidades, ¿no? Abrir oportunidades de interlocución. Este espacio que ustedes están creando hoy, nosotros también hemos creado uno en Ciudad de México que nos permite dialogar con distintos actores y sobre todo tener una coordinación al interior del propio gobierno. A veces parece que es muy sencillo y muy evidente, pero tener esa coordinación y ese diálogo permanente me parece que es una oportunidad que hoy ustedes inician y que para nosotros ha sido muy importante en este proceso de localización de las agendas globales. Y otra oportunidad muy importante para nosotros ha sido también el diálogo. La Agenda 2030 y el resto de las agendas globales de desarrollo, además de permitirnos marcar una hoja de ruta, nos permiten sobre todo dialogar con otros actores, dialogar con nuestros aliados en el ámbito internacional a través de un lenguaje común. Entonces, esta creo que han sido dos de las grandes ventajas y oportunidades que nos ha dado a nosotros en la Ciudad de México lanzarnos a la implementación de la Agenda 2030 y de las agendas globales. Y menciono también las otras agendas globales porque nosotros identificamos que nuestro plan de gobierno en la Ciudad de México, la Agenda 2030 juega un papel muy importante y central, pero hay otras agendas que también representan el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, la nueva agenda urbana, ya escuchamos hace un momento a Elkin Velázquez, pero también el Acuerdo de París sobre temas de cambio climático, la Agenda 21 de la cultura, en fin, un montón de otros marcos institucionales internacionales que reflejan gran parte de ese trabajo que hemos realizado en la Ciudad de México en los últimos años.
Y como parte de las preguntas también que nos hacían para este conversatorio, una muy importante es ver cómo estas agendas globales también han moldeado o han permitido establecer algunas metas y orientar los trabajos del gobierno. Desde el principio de la administración, la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México decidió que uno de los grandes retos que enfrentaba la Ciudad de México y que enfrentan muchas otras ciudades, son las desigualdades. Entonces, parte del programa de gobierno tenía que buscar y parte de las acciones tenían que estar enfocadas en cómo reducir esas desigualdades. Hoy, con la crisis del COVID-19, vemos que esa visión, que ese diagnóstico de los grandes desafíos era muy correcto. Pero ahora tenemos ese otro desafío. No solo ya identificamos que la reducción de brechas era importante y sigue siendo importante, ahora tenemos que mantener ese esfuerzo, pero con recursos más limitados y con unos procesos de recuperación que sin duda, por lo menos en el ámbito regional, van a ser sumamente complejos. Esta agenda de reducción de desigualdades, que está muy ligada a la Agenda 2030 y a esta visión de no dejar a nadie atrás, tiene que ver sin duda con políticas ambientales, tiene que ver con políticas de inclusión social, tiene que también estar relacionada con temas de innovación, de digitalización, de cómo reducimos esas brechas también a través de distintos modelos de gestión social que sean innovadores y que nos permitan sobre todo eso, establecer un diálogo con todos los actores territoriales. Y finalmente, creo que otro de los componentes importantes de esta agenda de reducción de brechas de desigualdad tiene que ver con la construcción de paz. Y eso es algo que en la reconstrucción, tras estos complejos momentos que vivimos por el COVID, no debemos olvidar que no puede haber paz sin desarrollo sostenible y no puede haber desarrollo sostenible sin paz. Les agradezco mucho la invitación. Yo en algún momento voy a tener que salir de la reunión, así que cualquier duda o pregunta, los colegas de Sao Paulo tienen mis contactos y con mucho gusto estaremos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana Flores. Seguimos em contato, agradecemos mais uma vez pela parceria tão importante com a Cidade do México. Agradeço a sua participação. Muitas graças. Um grande saludo. Bom, agora eu então passo a palavra a Marina Moraes, que é responsável pelo setor de cooperação multilateral e redes de cidades da Prefeitura de São Paulo, minha colega. Por favor, Marina. A Marina me ouve? Você me escuta? Sim. Obrigada, Rodrigo. Bem-vinda. Obrigada. A palavra é sua. Bom, boa tarde a todas e todos. É muito bacana para a gente ver quantas pessoas estão aqui compartilhando esse momento com a gente. Muitas pessoas trabalharam muito para isso acontecer, tanto a publicação quanto o webinar. Muitos parceiros foram envolvidos, como vocês podem ver. Muitos parceiros da sociedade civil estão presentes, da comissão. Eu sou a Marina, trabalho na Secretaria de Relações Internacionais, sou membro também da comissão ODS, e estou muito feliz de fazer parte dessa comissão e de poder contribuir na construção desse processo. Coube a mim apresentar aqui, a publicação que a gente construiu em conjunto com o UCSI. Essa publicação ela foi concebida no âmbito do projeto de cooperação integral de UCSI, como já foi falado pelo
secretário Luiz Álvaro, pelo secretário Alexis. Esse projeto foi submetido em 2019 e o nome dele era Estratégia para a Implementação da Agenda 2030 e a Localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, fomos selecionados e realizamos o intercâmbio de experiência com Cidade do México sobre localização dos ODS. O projeto previa, ao final, a realização de uma publicação final, em parceria com a UCSI. Então, nós fizemos diversas reuniões com o Braulio, que está presente aqui, vai falar no final, que é nosso ponto focal de UCSI, e a gente acabou desenhando o primeiro relatório de revisão local voluntária de São Paulo, que é essa publicação que vocês podem ter acesso no link que o Wagner disponibilizou no chat. Eu vou falar um pouquinho em termos gerais desse relatório e se houver alguma dúvida, tanto eu quanto a equipe que trabalhou bastante nessa publicação, Wagner, Bruna, da Secretaria de Relações Internacionais, a Gabriela e a Ana, da Secretaria de Governo, de RI também tem a Júlia, a Luísa, enfim, uma infinidade de pessoas que trabalharam. Depois a gente pode esclarecer para vocês as dúvidas que restarem. Mas, em termos gerais, o que vocês vão encontrar na publicação que está sendo lançada hoje? Nela a gente expôs o histórico recente de atuação internacional da Prefeitura de São Paulo relacionado à Agenda 2030, que consiste basicamente no que o secretário Luiz Álvaro apresentou para vocês no início do webinar. E nessa seção da publicação está explícito como a cidade de São Paulo tem se engajado internacionalmente e assumindo compromissos que depois vão se traduzir em políticas públicas locais. Então, tem o memorando de entendimento com a ONU, que já foi citado, o compromisso Deadline 2020 com a C40, em que a Prefeitura se compromete com as metas do Acordo de Paris, o compromisso da nova economia do plástico com a Fundação Ellen MacArthur e ONU Meio Ambiente. E nessa sessão também vocês vão encontrar como se deu o processo de localização dos ODS na Prefeitura. Desculpa, vou interromper aqui só para avisar vocês que está disponibilizado também o QR Code, que vocês podem acessar a publicação. A Gabriela acabou de disponibilizar aí na tela. Então, voltando, nessa sessão vocês vão encontrar como se deu o processo de localização dos objetivos na Prefeitura institucionalmente, né? A gente tem a criação do CADES, a vinculação do programa de metas à Agenda 2030, do Plano Plurianual, e, por fim, o importante marco que foi a Lei 16.817, de 2018, que ratifica a Agenda 2030 como diretriz de políticas públicas de São Paulo e prevê a criação dessa comissão, que está tendo a sua posse solene hoje. Então, desde então, a Prefeitura de São Paulo vem trabalhando, empreendendo esforços para colocar em prática o programa de implementação da Agenda 2030 previsto na lei. Foi criado um grupo de trabalho intersecretarial, citado pelo secretário Alexis, e esse grupo de trabalho foi feito para definição e monitoramento dos indicadores da plataforma Cidades Sustentáveis, do programa Cidades Sustentáveis, né, que hoje faz parte da comissão e é representado pelo Jorge Abraão. E esse grupo de trabalho também tinha como objetivo definir indicadores para o monitoramento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Esse trabalho envolveu diretamente mais de 50 secretarias e 26 órgãos municipais. Foi um trabalho desenvolvido, encabeçado pela Secretaria de Governo, e esse processo está relatado nessa publicação. E aí, em agosto de 2019, a gente iniciou essa sistematização das informações para o monitoramento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa sistematização buscou adequar a realidade municipal a cada uma das 169 metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
e resultou numa proposta de municipalização das metas que compõem a Agenda 2030. E esse trabalho vai ser lançado num diagnóstico que a Secretaria de Governo pretende entregar para a Comissão ODS trabalhar. E aí, na publicação, vocês também podem encontrar uma seção destinada ao programa Cidades Sustentáveis, em que explica como funcionou esse processo, né? A Prefeitura de São Paulo é signatária da Carta Compromisso do Programa Cidades Sustentáveis. O município se comprometeu a submeter anualmente informações nessa plataforma. E a primeira tarefa desse grupo de trabalho foi, então, inserir os dados atualizados sobre a cidade de São Paulo para os 156 indicadores da plataforma. Também vocês vão encontrar no relatório uma seção dedicada ao Observa Sampa. O Observa Sampa é o Observatório de Indicadores da cidade de São Paulo e é uma plataforma em que justamente a gente está colocando, lá tem os indicadores da cidade disponibilizados, públicos, e está ocorrendo essa vinculação aos ODS e permanentemente as atualizações estão sendo publicadas. E uma parte importante do relatório se dedica a descrever justamente a sistematização dos indicadores disponíveis para o monitoramento dos ODS. Desculpa. Foi utilizado como referência para a municipalização das metas o processo de nacionalização da Agenda 2030 realizado pelo IPEA e pelo IBGE, e o GTI ODS, que é o Grupo de Trabalho ODS, justamente se dedicou a municipalizar as metas a partir, à luz desses materiais que foram produzidos em âmbito nacional. E aí, no quarto capítulo do relatório, a gente se dedicou a abordar as iniciativas para o desenvolvimento sustentável do município, e elas estão divididas em 4 eixos: o institucional, o social, o ambiental e o econômico. E aí, nessa seção, vocês vão encontrar uma série de políticas públicas e os correspondentes selos dos ODS. A gente fez esse trabalho de vinculação das iniciativas de políticas públicas aos selos dos ODS. E aí, devido ao contexto de pandemia, a gente também inseriu uma seção que fala de políticas públicas que foram adotadas estritamente nesse momento. E aí, por fim, só para encerrar minha fala, porque o meu tempo já esgotou também, eu entendo que o grupo de trabalho intersecretarial, ele permitiu um avanço no debate, ele disseminou a pauta de desenvolvimento sustentável dentro dos órgãos municipais, assumiu um papel formativo de articulação institucional, e ele teve esse trabalho de vir consolidando um diagnóstico da situação do município. Esse diagnóstico vai ser entregue à Comissão ODS, assim como essa publicação, a gente também, esse VLR, a gente entrega também à comissão e vai entregar o VLR às Nações Unidas como forma de reportar o que tem sido feito em termos de institucionalização dos ODS na prefeitura. E a gente entende que é possível que nas próximas edições do VLR, que a Prefeitura de São Paulo entregar às Nações Unidas, que essas próximas edições sejam feitas pela própria comissão, reportando o avanço na municipalização das metas e dos indicadores. É isso, pessoal. Em linhas gerais, bastante coisa para falar em 5 minutos, mas agradeço a oportunidade e a gente está aqui à disposição para esclarecer as dúvidas. Marina, agradeço. Passo agora, então, a palavra a Ainara Fernandes, que é pesquisadora da Rede Cidades e Governos Locais Unidos. Por favor, Ainara. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a todos os presentes pelas apresentações que foram feitas. Eu sou a Ainara Fernandes, pesquisadora da Rede de Cidades e Governos Locais Unidos, e é para mim um prazer estar aqui com vocês hoje para estender os cumprimentos da CGLU pelo trabalho que foi feito na elaboração do relatório, assim como na institucionalização
da comissão. Eu peço desculpas desde já pelo meu portunhol, mas eu vou fazer o meu melhor para tentar dar resposta às perguntas que foram colocadas com a maior rapidez e clareza possível. Então, em relação à primeira pergunta que foi colocada, para a CGLU, os principais avanços e desafios na localização da Agenda 2030, no próximo slide, vocês poderão ver como eu vou basear a minha resposta na análise que foi feita para a elaboração do 4º relatório Towards the Localization of the SDGs, que foi elaborado pela Global Task Force of Local and Regional Governments, facilitado pela CGLU. No seguinte slide, vocês poderão ver também qual é a cobertura geográfica da análise que foi feita para a elaboração do relatório. Essa análise foi baseada no estudo dos relatórios nacionais voluntários que foram apresentados entre os anos 2016 e 2020 diante das Nações Unidas, assim como dos relatórios locais voluntários e os relatórios subnacionais voluntários, dos quais eu falarei um pouquinho mais à continuação, e do questionário, das respostas ao questionário que foi circulado pela Global Task Force of Regional Governments e que foi respondido por mais de 200 governos locais e regionais. No seguinte slide, tem uma das conclusões principais do relatório, em termos de avanços que foram feitos na localização da Agenda 2030. E aqui, pela primeira vez, no ano 2020, mais da metade dos países que apresentaram os seus relatórios consultaram os governos locais e regionais. No entanto, no seguinte slide vocês poderão ver como, em termos da participação dos governos locais e regionais, precisamente nos mecanismos de coordenação da implementação dos ODS, ainda tem muito por ser feito. E essa participação ainda está limitada ao 31% dos países. O seguinte slide faz uma pequena recapitulação de outros desafios que ainda restam por ser superados para promover a localização da Agenda 2030. Entre eles, caberia destacar a subfinanciação dos governos locais e regionais para a provisão dos serviços públicos, que demonstraram ser uma das chaves para dar uma resposta eficaz à pandemia da Covid-19. Em relação à segunda pergunta que foi colocada, no seguinte slide, eu gostaria de ressaltar duas iniciativas, duas linhas de ação da CGLU em concreto, enquanto as iniciativas mais emblemáticas, mais importantes que a CGLU está promovendo nesses momentos para apoiar a localização, em termos particularmente de monitoreo e de reporte da Agenda 2030. De uma parte, a CGLU está atualmente facilitando uma comunidade de prática sobre revisões locais voluntárias. Com esse propósito e nesse marco, a CGLU, em conjunto com Nações Unidas Habitat, acabou de elaborar as primeiras Guidelines for Voluntary Local Reviews. Esse documento, longe de tentar ser um documento que fala para os governos locais e regionais como tem que fazer um Voluntary Local Review, é um documento que tenta aportar uma ferramenta de utilidade para refletir sobre esses processos. Também nesse marco da comunidade de prática, agora mesmo está se organizando uma reunião de trabalho que vai acontecer no próximo outubro. Eu gostaria de convidar os presentes que estiverem interessados em participar dessa reunião. Só tem que contatar a CGLU de mandar uma mensagem pessoalmente. De outra parte, outra das iniciativas que a CGLU está promovendo atualmente nesse âmbito é a promoção de relatórios subnacionais voluntários, que os primeiros 6 foram elaborados no ano passado e foram muito bem sucedidos em termos de a melhorar o diálogo entre os diferentes níveis de governo nos países que foram feitos. Para dar resposta à terceira pergunta, em termos de qual foi o impacto da crise do Covid no trabalho da CGLU, a resposta não pode ser outra que foi um impacto muito grande. Desde o começo da pandemia, a CGLU e os seus membros assinaram o UCAG Decalogue for the COVID-19 Aftermath, no qual os governos locais e regionais reafirmam o seu compromisso com o cumprimento da Agenda 2030 e com dar uma resposta ao Covid que esteja alinhada com o cumprimento dessa agenda. Ao mesmo tempo, durante toda a pandemia, a CGLU facilitou a troca de experiências mediante a criação de uma comunidade virtual que se reuniu periodicamente
na plataforma Live Learning Experience. Além disso, a CGLU, em conjunto com Metrópolis e com LSE Cities, começou uma iniciativa chamada Emergency Governance Initiative for Cities and Regions, na qual pesquisadores do todo mundo, em contato direto com as cidades, tentam, mediante a publicação regular de Policy Briefs e Analytics Notes, identificar quais são as dimensões de governança onde as cidades estão atualmente precisando de mais conhecimento coletivo e, ao mesmo tempo, onde as cidades estão fazendo as maiores inovações. Eu espero ter sido clara com o meu portunhol. Eu agradeço muito a sua atenção. Eu gostaria de reiterar parabéns da CGLU pelo grande esforço que foi feito pela cidade de São Paulo, pelo grande esforço que foi feito pela UXI, também pela cidade de México. E eu fico à sua disposição, se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem mais informação ou participar de alguma das iniciativas da CGLU. Muito obrigada. Ainara Fernandes, nós é que agradecemos a você. Temos muita satisfação pela parceria, né, que nós temos desenvolvido com a CGLU. Então, portanto, fica aqui esse nosso registro, tá bem? Enfim, e a sua importante intervenção aqui, pela clareza também na exposição. Muito obrigado. Passo, então, agora a palavra a Larissa Serve, que é assessora de projetos da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP. Bom dia a todos e todas. Eu queria cumprimentar meus colegas de mesa. Está um pouquinho, está baixo o som. Melhorou? Se eu deixar meu microfone mais perto? Isso, acho que talvez um pouco mais alto. Bom, vamos ver. Bom dia, então. Bom dia. Agora sim. Tá, obrigado. Ótimo. Eu queria, então, cumprimentar meus colegas de mesa e também a todos que estão nos assistindo. Aqui eu represento a Frente Nacional de Prefeitos e também a Rede Estratégia ODS, que é uma rede multissetorial, que a FNP é parte. Então, em nome dessas duas organizações, eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal pelo convite de participar desse debate e também parabenizar o município de São Paulo pela elaboração do relatório de localização dos ODS, que certamente ainda é uma ação muito inovadora no Brasil, né? Nós temos 2 ou 3 municípios que fizeram isso, mesmo em 5 anos de implementação da Agenda 2030. E também queria saudar a Comissão Municipal pelo Desenvolvimento Sustentável, que é uma instância de fundamental importância para coordenar a implementação dos ODS, cumprindo o compromisso de fazê-la de forma democrática e participativa, né? Então, também gostaria de saudar a comissão. Tem 2 organizações que são da Estratégia ODS que também compõem a comissão, então também nós estamos acompanhando bem de perto esse trabalho. E aí, a minha fala, ela também circula entre as 3 perguntas que a Ainara colocou, né, nos slides, que foram os questionamentos colocados para a gente, para pensar como expor esse debate, esse importante debate para outros municípios também. Então, assim, a gente avalia que 5 anos após a adoção da Agenda 2030, os desafios para o alcance dos 17 ODS e os 169 metas, elas parecem ser ainda maiores, principalmente quando a gente coloca em perspectiva esse contexto que estamos vivendo agora, né? Eu acho que, de forma geral, todos os desafios parecem muito maiores agora. Mas, enfim, da perspectiva de uma entidade municipalista que tem trabalhado com municípios em prol do desenvolvimento sustentável desde antes da adoção da Agenda 2030, e também, mais recentemente, de forma mais aprofundada por meio do projeto de fortalecimento da Estratégia ODS, a gente observa alguns desafios que eu gostaria de pontuar aqui. O primeiro, grandes desafios, né? O primeiro está relacionado a não ter mais uma instância de coordenação nacional participativa, como era a Comissão Nacional dos ODS, o que implica em não ter uma orientação nacional quanto à implementação dos ODS, né? Eu acho que isso traz algumas dificuldades para a implementação da agenda no Brasil de forma geral e também para os governos locais. Isso se relaciona a dificuldades do diálogo interfederativo, né, que não está restrito à Agenda 2030, mas também a outros temas. 2 outros desafios que estão relacionados e que o município de São Paulo também tem avançado bastante nesses anos, né, em todo o trabalho que foi apresentado agora nesse webinar,
estão relacionados ao desenho de planejamento de médio e longo prazo, assim, de planejamento que ultrapasse o mandato de prefeitos e prefeitas, e também ao desafio da adaptação de indicadores para o nível subnacional, né, principalmente para os municípios, no caso do Brasil, porque isso está relacionado também a desenho de indicadores em que haja coleta de dados de forma regular, confiável, e que permita esse monitoramento de políticas em um tempo que seja suficiente para a gente conseguir avaliar os avanços em termos de Agenda 2030, né? E não só um dos nossos principais, que é o censo, mas que acontece apenas só a cada 10 anos. E aí um quarto desafio que eu gostaria de mencionar, que também a Ainara mencionou, que é a questão das finanças municipais, né, que está relacionado a um subfinanciamento de políticas públicas municipais, que no Brasil isso é muito relevante, tendo em vista o Pacto Federativo, que coloca os municípios como corresponsáveis pela implementação de políticas públicas de escala, que estão muito relacionadas a todos os ODS, né? Por outro lado, em termos de avanço, a gente observa diversos avanços que também se relacionam com esses desafios que eu apontei, né? Alguns municípios brasileiros, como é o caso de São Paulo, vêm trabalhando com agendas globais de desenvolvimento e com compromissos internacionais desde antes da Agenda 2030, então existe um histórico importante de engajamento dos governos locais que se refletiu no próprio desenho da Agenda 2030, expresso na adoção principalmente do ODS 11, e esse histórico ele é acompanhado de importantes aprendizados para o sucesso da implementação dos ODS, né? Então a gente também não pode deixar de reconhecer que muitos municípios no Brasil têm elaborado esses planos de médio e longo prazo que eu mencionei, têm trabalhado com o aperfeiçoamento de sistemas de monitoramento de políticas públicas alinhadas e orientadas pelos ODS, esse desenho de indicadores, criação de observatórios. Então, são todas iniciativas que são resultados também de um acúmulo de anos de trabalho e aprendizado com essas agendas globais de desenvolvimento, e também com aprimoramentos da gestão pública de uma forma geral, né? Bom, só um minuto para eu finalizar. Na FNP, como eu mencionei, a gente trabalha com um projeto de fortalecimento da estratégia ODS, que é um projeto implementado em parceria com a Fundação Abrinq e Agenda Pública, com financiamento da União Europeia. Então, o que a gente busca mesmo é trabalhar com os municípios nessa perspectiva de como que os ODS podem contribuir com os governos locais e como é que a gente trabalha, então, nesse aprimoramento de objetivos, metas e indicadores com foco na redução de desigualdades, né? Eu acho que, de forma geral, a pandemia causada pelo Covid-19 evidenciou e aprofundou desigualdades no Brasil, né? E isso afeta diretamente o cumprimento dos ODS e torna central, nesse momento que estamos de adaptação, de reabertura e de recuperação socioeconômica, a gente trazer o enfrentamento às desigualdades para o centro das políticas públicas e não só do setor público, né, mas da atuação de todos os setores. E aí incorporar, de fato, e virar a nossa atuação para esse compromisso de não deixar ninguém para trás, como coloca a Agenda 2030. Bom, queria agradecer mais uma vez, parabenizar a Prefeitura e parabenizar a Comissão Municipal pelo evento, pelo relatório, pelo trabalho desenvolvido até então. Obrigada. Larissa Serve, muitíssimo obrigado, representante da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, parceira da Prefeitura de São Paulo. Antes, então, bom, primeiro eu quero salientar que as perguntas serão bem-vindas aí no chat, então, por favor, não é? Sintam-se à vontade. Antes de passar a palavra ao Braulio Dias, já para encerrar o nosso encontro, eu gostaria, então, de chamar a Cássia Borges Ribas, não é? Que é conselheira da Comissão Municipal ODS. Por favor, Cássia. Olá, sou a professora Rita Ribas, da Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, Centro Universitário, fundada há 51 anos e hoje com mais de 60 mil alunos, e fundada aqui na cidade de São Paulo. Agradeço o apoio da reitoria, professor Manuel Furiela, toda a equipe de gestão, do Comitê de Responsabilidade Social, e principalmente dos nossos alunos e alunas que nos inspiram, que nos motivam a trabalhar sempre, cada vez mais, nosso motivo de inspiração.
Hoje estou aqui representando os segmentos das universidades, composto pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação das Cidades Sustentáveis, CPDOC, da Universidade de São Paulo, USP, e, é claro, da FMU. Com relação às experiências, às práticas de implementação das ODS, gostaria de destacar algumas ações que são desenvolvidas, como, por exemplo, a elaboração de manuais técnicos, pesquisas relacionadas ao Covid-19, o projeto Escola Sustentável, que promove educação ambiental em escolas públicas, coletas de microlixos em parques e vias públicas, coleta seletiva, fóruns de sustentabilidades, de mudanças climáticas, atuação em hortas comunitárias, plantios coletivos, até com a Prefeitura de São Paulo, né, também trabalhando juntos, campanhas de arrecadação, eventos que promovam e que estão constantemente promovendo a igualdade, o debate e a igualdade de gênero, a empregabilidade, o respeito à diversidade e a inclusão social. Enfim, ações todas alinhadas com a Agenda 2030. As universidades têm um papel fundamental na multiplicação e disseminação de conhecimento, da educação. Desta forma, criamos um ambiente para debates relacionados às ODS. Isso faz com que muitos alunos e alunas se apropriem desses valores e se tornem embaixadores e embaixadoras de causas sociais e ambientais, compartilhando suas experiências com seus familiares, amigos e colegas de trabalho e a sua comunidade. Realmente, para mim, é muito emocionante, porque a gente percebe o quanto os nossos alunos progridem, o quanto eles são impactados por nossas ações. Agradeço profundamente por estar aqui com vocês e pretendo, com certeza, com essa comunidade, com essa comissão, ser cada vez mais útil à sociedade, por meio do meu trabalho e dos meus colegas que estão aqui representando a universidade, representando o ensino. Que as nossas ações sejam reflexo da nossa dedicação, altruísmo, amor e gratidão pela cidade de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita Ribas, pela sua inspiradora, não é, exposição. Enfim, eu quero deixar registrado, quer dizer, o nosso apreço imenso pelas universidades, que afinal onde o conhecimento é produzido, né? Portanto, eu acho que essa relação ganham todos. Ganham os discentes, os docentes, o poder público, a vinculação da universidade com as cidades é uma vinculação histórica, não é? Essa ligação, portanto, agradeço imensamente. Acho que fechamos com chave de ouro. Ainda tem, claro, o Braulio, né, da UXI, mas fica aí registrados os agradecimentos, Rita Ribas. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua atuação no campo acadêmico. Muito obrigada a todos e todas. Então, bom, por fim, então, o Braulio Dias tem a palavra. Obrigado, Rodrigo, obrigado aos amigos da Prefeitura de São Paulo. Também cumprimentar o trabalho que vocês já têm feito pela comissão. Eu acho que as palavras da Rita dão todo o sentido, o significado, né, de territorializar as agendas globais. Penso que de nosso trabalho como o programa de cooperação da UXI é já uma prioridade de nossas cidades. Desculpem também que estou tentando de falar em portunhol, mas penso que vai ser mais... Se quiserem, posso trocar a espanhol para ser más claro. Solo decirles que para nosotros la localización sigue siendo un compromiso y bueno, pues aquí lo vemos en este tipo de acciones. El programa de cooperación y el proyecto
de la estrategia de localización de ODS de Sao Paulo nació como una alianza estratégica que precisamente colocó el conocimiento en el centro de esto. ¿A qué me refiero con el conocimiento? Un apoyo muy concreto que desde la UCSI pudimos facilitar para que una acción que está promovida como una política pública en Sao Paulo pudiera ser enriquecida con el apoyo de otra ciudad, que en este caso fue Ciudad de México, y con la vinculación internacional que ya Sao Paulo tiene, pero que desde la UCSI hemos podido potenciar. Y esto me refiero en concreto una alianza muy definida con la CGLU, y bueno, aquí también Ainara nos ha dado esas indicaciones. Y lo que quiero destacar aquí es que la construcción de este relatorio, que es el resultado del proceso, tiene una importancia significativa. ¿Por qué? Porque ya Ainara también nos comentaba, son pocos los gobiernos locales a nivel nacional que reportan a nivel nacional los avances en sus estrategias de localización y que estas forman parte de sus reportes nacionales. Ahora, construir un reporte local voluntario tiene en sí mismo una significación importante. Muestra, por un lado, el nivel de compromiso político para una ciudad a reportar, a dar seguimiento y abrir datos, ¿no? Unos datos que pueden ser muy colectivos, y tal es el caso del trabajo de la comisión, por lo que los mismos actores de la comisión nos han comentado. Pero por otro lado también es evidenciar que desde los gobiernos locales damos respuestas a los problemas globales. Creo que es ahí donde reside la importancia de reportar estos avances. Y creo que aquí nos diferenciamos también de algunos señalamientos que colocan a los reportes como informes cosméticos. Vemos aquí que no son informes, que no son relatorios cosméticos, sino que tienen un contenido de fondo. Y este contenido de fondo, como los colegas de la sociedad civil, deben incluir esas prioridades, esas aspiraciones y esas demandas del territorio. ¿Para qué? Para que puedan ser sostenibles en el tiempo y puedan trascender estos periodos de gobierno. Creo que aquí queda solo un elemento más que quisiera añadir, y es el que señaló también. Un gran saludo a mi amigo Elkin Velázquez de ONU Habitat, que creo que esto se ve muy de manifiesto con la pandemia, y es la capacidad de innovar. Y la capacidad de innovar, que es la apuesta hoy, ¿no? Hoy para un mundo sostenible, pues ¿quién mejor para innovar que un gobierno local? ¿Quién mejor para pues proponer soluciones que no tienen que ver solo con la tecnología, con aplicar la tecnología a la innovación, sino con unas formas alternativas o más descentralizadas, más horizontales, más participativas de hacer política pública? Bueno, estos son los elementos que desde UCSI estamos considerando en la construcción de nuestra nueva estrategia. Elementos que también consideran ciertos ODS en los que nos estamos enfocando para fortalecer el trabajo de nuestras ciudades. Y bueno, decir que estamos muy contentos de todo este trabajo que se ha venido desarrollando en Sao Paulo. Creemos que la ciudad es una ciudad líder, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, y estaremos, como siempre, acompañando cualquier cosa que ustedes requieran. Muito obrigado, de novo. Espero que continuemos a falar unas otras palestras, seminarios. Obrigado, amigos, amigas. Agradeço.
Braulio Dias, pela sua apresentação e também pelo permanente contato e interação com a equipe nossa aqui da Prefeitura de São Paulo, que tornou possível a apresentação dessa publicação, né, da localização dos ODS aqui na cidade de São Paulo, publicação pioneira. Portanto, seguiremos, né, a nossa interação, a nossa interlocução com a UCSI. Então, nossos agradecimentos. Bom, chegamos ao fim dessa terceira mesa. Agora, passo a palavra à minha colega Bruna Starling. Há duas perguntas do público. Então, por favor, Bruna, a palavra é sua. Boa tarde, Rodrigo. Nós recebemos uma pergunta e um comentário. A primeira foi da Vera Helena, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e ela pergunta: como tem sido a articulação do plano da Agenda 2030 com os planos municipais de segurança alimentar e nutricional e de desenvolvimento rural sustentável, principalmente no que diz respeito à garantia de direito humano à alimentação e ao enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional? Vamos fazer em blocos, então eu vou ler o próximo comentário, que foi da Mônica Borba, do Instituto 5 Elementos. Ela comentou: senti falta de algumas informações. Quando fui diretora da Uma Paz, entre 2015 e 2016, fizemos um termo de cooperação com o programa Cultivando Água Boa da Itaipu Nacional e promovemos uma série de encontros voltados a diversos temas socioambientais que não tiveram continuidade na atual gestão e não foram citados na publicação. Outro tema importante que não há informações nesse relatório é sobre o trabalho da segurança hídrica, que nasceu em 2014 com a Aliança pela Água, que tem um projeto de lei para termos segurança hídrica em nosso município. Passo a palavra, então, para os palestrantes pertinentes. Por enquanto é isso, ainda estamos abertos a perguntas. Obrigado, Bruna. Bom, vou falar um pouco, nem sou palestrante, vou falar um pouco então da questão da segurança alimentar, já que os outros ainda estão meio tímidos. Vou mandar um abraço para a Mônica Borba. Eu e ela já brigamos muito nessa vida, né, Mônica? Sempre pelas boas iniciativas, quando eu estava lá na imprensa social, como membro do conselho editorial ainda. A questão da segurança alimentar na cidade de São Paulo é uma preocupação constante, independente da pandemia ou não, né? A gente sabe que a gente tem um quadro de muita heterogeneidade na cidade de São Paulo, em que muita gente mora em situação de risco, mora em comunidades pobres, e outras, por exemplo, têm as suas crianças que elas vão para a escola para se alimentar, depois que elas vão para estudar. Então, existe sim um quadro de preocupação genuína e constante com relação à segurança alimentar na cidade de São Paulo. Muitos são os programas que são feitos com o intuito de fornecer essa segurança alimentar, e a gente pode, por exemplo, falar que na região que é uma região agrícola na cidade de São Paulo, que é quase 1/3 do nosso território, a gente faz um programa que tem ainda o apoio internacional do Ligue os Pontos, em que os agricultores são convidados a integrar uma rede de economia circular de alimentos, em que eles produzem e vendem isso para o município, e isso é levado para as merendas escolares nas nossas escolas municipais. Então, dessa maneira, você protege a renda, você protege o meio ambiente, você protege o agricultor, e você gera uma alimentação mais saudável, orgânica, próxima aonde ela vai ser consumida, aqui na cidade de São Paulo. Não posso deixar de falar, então, um pouco também do que foi feito na questão do combate à pandemia, porque a gente teve duas frentes muito fortes, claro, a de saúde e a de assistência social, sendo que o principal mote na questão de assistência social na cidade de São Paulo foi, de fato, a segurança alimentar. Então, a gente tem mais de quase 1,5 milhão de cestas básicas distribuídas nas comunidades carentes. A gente teve todo um programa por fases
da Secretaria de Educação para que as famílias que os seus filhos não estão indo às escolas porque elas estão fechadas, logo eles não recebem a merenda escolar lá, para que eles recebessem um cartão alimentação, de maneira que essa criança siga tendo aquela verba equivalente a uma cesta básica, e a família que já está enfrentando um momento de dificuldade para garantir seu emprego, garantir sua renda, está em quarentena, não seja onerada também com essa alimentação que seria provida nas escolas. Então, a gente teve algumas etapas desse projeto do cartão alimentação, começando pelas famílias mais pobres. Então, começando, por exemplo, com o cadastro do Bolsa Família, depois avançando para famílias que estavam em situação de risco, mas eram invisíveis ao Bolsa Família, e o prefeito anunciou agora, na última coletiva de imprensa, que todas as famílias que têm os seus filhos em escolas públicas e quiserem receber esse auxílio alimentação, estão aptas a receber esse auxílio alimentação. Então, a gente tem vários projetos, né, o próprio Banco de Alimentos aqui na cidade de São Paulo, visando não só que a prefeitura forneça essa segurança alimentar, mas como deve ser, e como a Marlene bem citou, né, a parceria entre a sociedade civil, a parceria entre o poder público e as entidades privadas. Então, também para que as pessoas se conscientizem e se eduquem de como aproveitar melhor o alimento, de como trabalhar a economia circular do alimento, e para que todos tenhamos uma vida mais econômica e uma vida mais saudável. Então, na questão de segurança alimentar, acho que essa pode ser uma fala do secretário de Relações Internacionais, que é uma fala mais genérica um pouco. Isso, secretário, obrigado pela resposta. Se me permite só um complemento, salientar aqui a importância do papel da Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, não é? Que tem feito um trabalho importantíssimo nesse sentido. Bom, a respeito da publicação, da pergunta da publicação, a Marina gostaria de responder. Marina Moraes. Está me ouvindo, Rodrigo? Sim. Isso. Então, a pergunta da Mônica foi sobre a inclusão de uma iniciativa na publicação. Não estão na publicação todas as iniciativas da Prefeitura, foram escolhidas algumas emblemáticas e foi feito um processo de consulta às secretarias municipais por SEI, por processo eletrônico, para a gente inserir sobre quais iniciativas a gente iria inserir e sobre o que a gente deveria colocar a respeito do conteúdo de cada iniciativa. Nessa publicação tem apenas um recorte de iniciativas que retratam, numa tentativa de retratar o que a cidade tem feito relacionado a essas questões de sustentabilidade, Agenda 2030, mas a ideia é que as próximas publicações e os relatórios sejam construídos em fruto de trabalho da própria comissão. Então, essa publicação é um start para os próximos trabalhos que virão e as próximas vão estar abertas à contribuição. Obrigado, Marina. A Bruna Stalin tem mais uma pergunta. Sim, nós recebemos aqui do Jorge Abraão, da nossa São Paulo, para o Elkin Velasquez e para o Braulio. Qual o aprendizado que a pandemia traz para radicalizar a implementação das ODS e da nova agenda urbana? O que muda do antes para o depois da pandemia? Por favor, Elkin, Braulio. Bom, vocês decidem a ordem. Braulio? Bueno, bom, o Elkin, sim, ok. Sem dúvida, o que muda é o jeito de trabalhar, né? Agora, penso que também o trabalho das redes de cidades é muito mais valorizado. Então, enquanto conectores das prioridades locais com as agendas globais, penso que isso pode ser uma questão mais positiva pelo trabalho dos governos locais, e também uma segunda, que é que os governos locais, sem dúvida, agora são protagonistas, lideram
a implementação, a localização das agendas, e com isso, penso que é um indicador mais pelo trabalho da incidência ao nível internacional. Aí, penso que isso se conecta muito bem com essa questão do financiamento. É aí onde os pactos federais, as legislações pendentes para ter uma melhor descentralização podem se mudar. Aí estamos falando de uma ação muito concreta nos territórios, mas que tem uma implicação global. Aí é como uma agenda, como a Agenda 2030, a nova agenda urbana, os acordos do Paris, podem territorializar-se. É aí meus comentários. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Braulio Dias. E com o seu comentário, chegamos ao fim do nosso encontro histórico, não é, na cidade de São Paulo. Gostaria de agradecer novamente a todos que estiveram presentes no dia de hoje, aos representantes da Cidade do México, CGLU, ONU Habitat, Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, e, naturalmente, a UCSI, pela importante parceria. Agradeço também a disponibilidade dos secretários aqui presentes, secretário Luiz Álvaro, secretário Eduardo de Castro, secretário executivo Alexis Vargas, e a todos os representantes da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. A Prefeitura de São Paulo está ciente da importância de fortalecer suas políticas públicas voltadas para os objetivos de desenvolvimento sustentável. E o quanto as iniciativas de investimento neste âmbito são fundamentais para a construção de uma sociedade mais igualitária e sustentável. Desejamos que o trabalho que será desenvolvido pela Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável renda bons frutos na implementação da Agenda 2030 no município de São Paulo, e que a publicação desenvolvida em parceria com a UCSI seja um bom ponto de partida para os trabalhos a serem desenvolvidos pela comissão. Muito obrigado a todos.